O Juramento Arcan, A Loba que Uiva para o Sol, livro de aventura e fantasia de minha autoria, já à venda na Amazon, link na descrição e link para o vídeo com mais informações também na descrição. Estamos vivendo tempos de confinamento devido ao coronavírus. A maioria só tem saído para resolver os problemas essenciais e passado boa parte dos dias literalmente trancafiado dentro de casa. E aproveitando esse assunto é que decidi falar de alguns dos melhores filmes sobre confinamento, um estilo de cinema muito interessante, já que são produções mais simples, complicadas e com grandes chances de dar errado, já que muitas vezes em boa parte da produção possuímos poucos ou apenas um cenário e toda a força do filme está focada na atuação dos poucos atores da trama e na qualidade da direção do filme. E hoje vamos falar de 6 excelentes filmes sobre confinamento. Lembrando que vou falar nesse vídeo apenas a minha opinião, e se você não concordar comigo, deixe a sua nos comentários. Então já deixe seu like aí e vamos começar essas reviews. Janela Indiscreta é de maneira indiscutível uma das melhores obras de Alfred Hitchcock, e isso se deve muito ao fato de que é um filme cuja história se passa dentro da casa do protagonista, e do lado de fora nos é mostrada apenas a visão que ele tem do prédio em frente, onde o protagonista, confinado em sua casa devido a um acidente de trabalho, passa o dia observando a vida dos vizinhos. E no meio dessas observações, ele começa a desconfiar que um de seus vizinhos assassinou a esposa, e a trama segue o desenrolar desse mistério. Realmente é impressionante como que de maneira simples esse filme nos passa literalmente tudo o que quer nos passar, fazendo um suspense extremamente inteligente que nos deixa curiosos com o desenrolar da trama e aflito nos momentos certos. E boa parte do grande elogio deste filme se vai a principalmente a maneira como nos é passada a história e a atuação de todo o elenco, principalmente de James Eastwood, cuja sua atuação faz com que passamos os dramas dos personagens. E o mais interessante são as mini-tramas secundárias que o filme nos traz de todos os vizinhos do protagonista, o que faz com que o espectador realmente se sinta sentado em frente a uma janela observando a vida das pessoas, o que nos traz uma maior imersão dentro da trama, sem que isso perca o foco do confinamento nem a sua extrema simplicidade. Chegamos aqui à primeira complicação dessa lista. Não pelo fato de Clube dos Cinco aparecer nessa lista, já que ao meu entender esse é um dos filmes sobre confinamento mais querido pelo público. A complicação aqui está no fato de que esse filme não me conquistou. Ué Douglas, mas essa lista não é a tua opinião? Sim, e apesar de não achar Clube dos Cinco tão bom quanto a maioria por vários motivos, uma cena específica desse filme me obrigou a colocá-lo aqui. O filme possui um enredo bem simples. E basicamente nós vemos 5 adolescentes totalmente diferentes que ficaram de castigo em um sábado em uma escola, e eles ficam trancafiados ali, literalmente se conhecendo. A cena em questão, que me fez querer colocar este filme nessa lista, é a que os alunos estão confessando suas mazelas em uma roda de conversa. E foi ali, no meio de tantas cenas muito estereotipadas e exageradas, que vi um toque de realismo e excelentes atuações. Vimos problemas reais de muitos adolescentes que muitas vezes estão com o ombro sobrecarregado devido à pressão dos pais, que mais exigem do que dão amor, e claro, a pressão da própria sociedade. E nesse momento vemos grandes atuações e diálogos muito bem escritos. E deixo claro que não desmereço o Clube dos Cinco, o filme apenas não caiu em meu gosto pessoal, mas mesmo assim recomendo a todos que o assistam, afinal é um excelente retrato sobre o período da adolescência. O Exame Creio Eu é o filme mais desconhecido dessa lista, mas isso não reduz sua qualidade e sua premissa interessantíssima. 8 candidatos chegaram à fase final de uma seleção para se juntar a uma misteriosa corporação, e essa fase final consiste em uma prova misteriosa, cujo eles só têm que responder uma questão. O problema é que a folha que lhes foi dada está em branco, e agora eles vão ter que se unir para, antes de descobrir a resposta, descobrir qual é a pergunta. O filme inteiro é interessantíssimo e seu mistério é bem construído e não é fácil de resolvê-lo. Pelo menos eu fiquei bem surpreso com o final da trama. Mas o que esse filme marca de verdade é na evolução do comportamento humano, que passa de testes simples com a folha de papel até encarar todos como inimigos mortais. O filme, infelizmente, por mais que esteja recheado de elementos interessantes, acaba falhando em um dos pontos mais importantes desse estilo de filme, que é o trabalho do elenco.
Infelizmente, pouquíssimos atores conseguem segurar a barra até o fim do filme. Claro que isso não reduz tanto a qualidade do filme em si, já que, como já disse, a trama é bem construída e tem um final satisfatório. Mas se todo o elenco trabalhasse exatamente da maneira que lhe era pedida, o filme poderia ter se tornado um clássico moderno. O Quarto de Jack é, na minha opinião, analisando apenas por um sentido crítico, o melhor filme dessa lista. O filme começa quando o pequeno Jack completa 5 anos de idade. Ele não conhece nada do mundo exterior, já que viveu toda a sua vida dentro de um cubículo junto de sua mãe. E a única outra pessoa que ele conhece, entre aspas, já que eles nunca se viram de verdade, é um cara que traz mantimentos para o local. Porém, durante a trama, a mãe revela ao filho que aquilo é um cativeiro e que ela foi sequestrada há 7 anos pelo homem que lhe traz mantimentos. Ela então começa a bolar um plano de fuga que depende totalmente de seu filho de apenas 5 anos de idade. O Quarto de Jack é um filme emocionante e com um apego realista que te dá um soco no estômago, já que não podemos esquecer que tudo que nos é mostrado pode muito bem estar acontecendo nesse exato momento com alguma mulher. Mas falando da qualidade do filme em si, ele não possui de maneira geral um grande roteiro no quesito história, a trama está mais ali como base. No que o filme se sustenta de verdade, o que faz com que ele seja grandioso, é a atuação dos dois protagonistas. O menino interpretado pelo Jacob Tremblay e a mãe interpretada por Brie Larson. As expressões faciais e a atuação deles nos colocam em suas peles, fazendo com que a gente sinta o que está acontecendo com eles. Tanto a inocência do menino, quanto o terror da mãe que luta para ainda assim dar amor ao seu filho. Algo interessante sobre essa trama é que o seu maior defeito talvez seja sua maior qualidade, que é o fato do grande clímax do filme estar no meio, e depois disso a trama fica um pouco arrastada. Para explicar isso, daria alguns spoilers da trama, então se você não quiser saber, pule para o ponto que está aparecendo aí na tela. O clímax do filme é claro ao ponto em que os protagonistas conseguem se livrar do cativeiro, e o filme segue mostrando o que ocorreu depois do cativeiro. Por mais que ainda tenha momentos interessantes, essa parte acabou ficando um pouco monótona. Porém, ela é extremamente importante. Afinal, na vida real, os problemas não acabam simplesmente porque o horror passou. E o Quarto de Jack mostra bem esse depois, pois o final feliz ainda deve ser conquistado pela protagonista, mesmo depois de se liberta. Esse momento do filme aumenta a humanidade e o realismo da trama, tornando o Quarto de Jack uma trama inesquecível e contemplativa. Imagine um filme cujo trabalho do elenco dá gosto de ver. Esse é Fragmentado, a sequência surpresa de Corpo Fechado, que conta a história de um homem que possui 23 personalidades e que sequestra 3 garotas. Tudo nesse filme mantém o contexto de terror psicológico e o suspense, além de manter nossa curiosidade sobre o seu desenrolar. Mas como disse, o que dá gosto de ver é o trabalho do elenco. E que trabalho, meus amigos, que trabalho! James McAvoy trabalha de maneira exuberante, nos entregando personagens totalmente distintos uns dos outros, com seus trejeitos e maneira de falar própria. E Annie Taylor completa o filme interpretando sua personagem de maneira perfeita, nos conquistando a cada momento em tela. Claro que não podemos esquecer de elogiar o roteiro do filme, que apesar de ser simples, se desenrola de maneira extraordinária até o final surpreendente que se liga a Corpo Fechado. Isso sem contar a triste subtrama muito bem incluída e contada sobre a vida da protagonista. Fragmentado é um prato cheio para os fãs de suspense. E para concluir, mais um filme problemático para me colocar nessa lista. Rua Cloverfield 10, filme que conta a história de uma mulher que após um acidente de carro acorda em um abrigo subterrâneo onde um homem diz que uma tragédia ocorreu e todos acima daquele lugar estão mortos, e que ele a resgatou, e a trama segue a protagonista tentando descobrir o que é verdade. O problema de eu incluir Rua Cloverfield nessa lista é o fato de que o filme possui muitos acertos, como a atmosfera e o trabalho do elenco, mas também possui muitos erros, como subtramas mal incluídas, e um final que, apesar de ser muito legal, acaba sendo muito forçado devido a alguns feitos da protagonista. Mas eu me senti na obrigação de incluí-lo nessa lista devido à atuação fantástica de John Goodman. Sério, esse cara faz esse filme inteiro valer a pena. O mistério em cima dele e todo o roteiro só funciona devido à sua atuação. Sério, você vai amar e odiar esse personagem várias vezes durante a trama. Claro que o roteiro, apesar das falhas, é bem escrito e possui uma curva muito interessante que o modifica totalmente. E claro que eu não estou dizendo que o resto do elenco trabalha mal,
mas sim que John Goodman foi além das expectativas nesse filme e sua atuação faz com que esse filme seja um excelente exemplar de filme sobre confinamento. E antes de terminarmos, um conselho. Se você por acaso nunca ouviu falar de nenhum filme da franquia Cloverfield, recomendo que assista esse primeiro para que a conclusão seja ainda mais surpreendente para você. Mas então, pessoal, concluindo o vídeo, esses foram alguns exemplares de excelentes filmes sobre confinamento. E claro que deve ter ficado faltando vários dentro dessa lista. Então agora eu quero saber a opinião de vocês. Quais são os seus filmes favoritos nesse estilo e quais você incluiria nessa lista? E mais, concorda com a minha opinião sobre os filmes citados ou discorda completamente? Conte para nós! E por favor, galerinha, não esqueça de deixar o seu like se você tiver gostado do vídeo, se inscrever no canal para ver mais vídeos desse estilo e clicar no sininho para receber notificações. Lembrando que temos gameplays toda segunda, quarta e sexta-feira, tá legal, galerinha? Fiquem com Deus e até a próxima!